o processo da criação. Conforme o livro de Gênesis, Deus é o Criador de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. O profeta Isaías confirma esta verdade enfaticamente em duas passagens do seu livro. Primeiramente em Isaías 45:12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Em segundo lugar, Isaías 45:18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Ao contrário do que dizem alguns, Deus não criou o mundo e o abandonou. Ele o criou e o sustenta até hoje. Se observarmos a criação, veremos que o Criador fez o universo de maneira sábia e deixou nele a sua marca. Veja só estes exemplos. O cérebro humano processa simultaneamente uma quantidade incrível de informações. O cérebro reconhece todas as cores de objetos que você vê. Assimila a temperatura à sua volta, a pressão de seus pés contra o chão, os sons ao seu redor, o quão seca sua boca está e até a textura de um papel que estiver em suas mãos. O cérebro registra respostas emocionais, pensamentos e lembranças. Ao mesmo tempo, ele não perde a percepção e o comando dos movimentos ocorrentes em seu corpo, como o padrão de respiração, o movimento das pálpebras, a fome e o movimento dos músculos das suas mãos. O cérebro é algo que lida com mais de 1 milhão de informações por segundo, enquanto avalia as mais importantes, permitindo que o homem haja somente com as mais relevantes. Eu te faço uma pergunta. Porventura este órgão tão fascinante foi criado pelo acaso? Vejamos outro exemplo. A água, incolor, inodora e insípida. Já pensou? Algo sem cor, sem cheiro, sem sabor? Parece que não serve para nada, mas não é o caso da água. Mesmo sendo incolor, inodora e insípida, ainda assim, nenhum ser vivente pode sobreviver sem ela. Plantas, animais e seres vivos consistem na maioria de água. Você já deve ter ouvido falar que o nosso corpo ele contém 2/3 de água, ou seja, ele é composto por 2/3 de água. Observe por que as características da água são tão particularmente apropriadas para a vida. Primeiro, a água é um solvente universal. Pegue um copo cheio de água e adicione uma colher de açúcar, e nada vai transbordar. A água simplesmente absorve o açúcar. Essa propriedade da água significa que milhares de produtos químicos, minerais e nutrientes podem ser carregados pelo corpo todo e até dentro de vasos minúsculos. Segundo, a água também não apresenta mudanças químicas, sem afetar o composto das substâncias que carrega. A água permite que comidas, remédios e minerais sejam absorvidos e usados pelo organismo. Terceiro, a água congela de cima para baixo, formando uma crosta que flutua, permitindo assim que os peixes, por exemplo, possam viver no inverno. Se acontecesse o contrário, isto é, se a água congelasse de baixo para cima, os seres vivos microscópios, peixes e algas que vivem no fundo dos lagos ou rios, morreriam. Dá para perceber que este comportamento anormal da água foi bem pensado por Deus, protegendo assim a vida aquática e terrestre que depende dela. Em quarto lugar, 97% da água da Terra encontra-se nos oceanos. Mas em nosso planeta existe um sistema que retira o sal da água e a distribui para todo o globo. É o processo de evaporação que absorve as águas do oceano, deixando para trás o sal. Depois forma nuvens que são facilmente levadas pelo vento, a fim de dispersar pela chuva a água sobre a vegetação, animais e pessoas. Esse sistema purifica e recicla os recursos hídricos do planeta para sustentar a vida aqui.
Você já parou para pensar nisso? Nós estamos vivendo uma crise de falta d'água. Mas na verdade, o que falta é água potável. Porque no planeta Terra, o que mais temos é água. Deus, através do seu poder, Ele faz com que, através do processo de evaporação, sejam absorvida a água do oceano, do mar, sem que esta água seja salgada. O sal fica para trás, vindo somente a água doce. Esse Deus é tremendo. Um outro exemplo que temos da grandeza do nosso Deus é a rotação da Terra em seu eixo. A Terra gira em uma velocidade perfeita, dando uma volta completa a cada 24 horas na sua viagem ao redor do Sol. O resultado é que a crosta terrestre está uniformemente aquecida como um frango no espeto da máquina de assar. Nenhum dos outros planetas do Sistema Solar tem a mesma velocidade de rotação. Por que a rotação da Terra dura 24 horas? Porque foi especificamente concebida desta forma para realizar o propósito de Deus, para que a Terra sustentasse a vida humana e outras formas de vida. Aprendemos também, como diz o sábio, há uma grande sabedoria em Deus em ter colocado o Sol exatamente na distância correta, nem tão longe para que congelemos e nem tão perto para que sejamos queimados. Vejamos agora as estrelas, como diz o professor Lawrence Krauss, físico teórico. Numa noite clara, se der sorte, você vai ver umas 3.000 estrelas. Mas isto é apenas a ponta de um enorme iceberg cósmico. Só na nossa galáxia há mais de 100 bilhões de estrelas. É isso mesmo, mais de 100 bilhões de estrelas. E há mais de 100 bilhões de galáxias no universo observável. Há mais estrelas no céu do que grãos de areia na Terra. O Sol nada mais é do que uma estrela de quinta grandeza ou de quinta magnitude. Ele está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Isso significa que ele é imenso. Só para se ter uma ideia, caberia mais de 1 milhão de terras dentro do Sol. É isso mesmo. Então, o Sol é tão gigante, é tão imenso, que se fôssemos pegar o planeta Terra e colocar dentro do Sol, caberia 1 milhão de terras. Que coisa fantástica. A Bíblia diz que Deus foi quem fez as estrelas. Olha o que diz Gênesis 1:16. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar melhor para governar a noite. E fez as estrelas. Diz ainda que ele conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Salmo 147, verso 4. Conta-se que em 1789, em plena Revolução Francesa, levantou-se uma grande perseguição contra o cristianismo. Durante esta revolução, pilhas de Bíblias foram queimadas, igrejas fechadas, e muitos crentes foram presos, lançados nos cárceres, na tentativa de que a ideia da existência de Deus fosse apagada no espírito do povo. Em uma aldeia francesa, um dos responsáveis pela perseguição disse a um camponês que a igreja daquela aldeia e tudo o que fizesse lembrar Deus seriam destruídos. Assim, disse o perseguidor, conseguiremos apagar os meios que levam o povo a crer na existência de Deus. Aquele camponês, respeitosamente, olha para aquele senhor e diz o seguinte: o Senhor terá então que mandar apagar todas as estrelas. Que maravilhoso, né? Pode queimar as Bíblias, podem fechar as igrejas, podem proibirem tudo que faça se lembrar de Deus. Mas quem poderá esconder o sol ou apagá-lo?
quem poderá apagar as estrelas? Quem poderá esconder a natureza? Tudo isto aí proclama a glória de Deus. Ninguém pode fazê-lo. Um outro exemplo da obra do Criador é a imensidão do universo. Milhões e milhões de globos celestes a rolar pelos espaços do universo, descrevendo com incrível rapidez suas gigantescas trajetórias, sem nunca se desviarem dos eternos e invisíveis eixos onde foram colocados. Proclamam assim a glória de Deus. A moderna astronomia já conseguiu identificar algumas centenas de milhares de sóis entre a primeira e a 10ª grandeza. O Sol é uma estrela. E não existe só essa estrela. Existem milhares. Os grandes sistemas estelares são chamados de galáxias. Cada uma delas pode agrupar de 1 bilhão a 1 trilhão de estrelas. Chama-se universo o conjunto de tudo quanto existe, incluindo a Terra, os astros, as galáxias e toda a matéria disseminada no espaço. A imensidão do espaço celeste está de tal forma acima da noção de distância usada por nós, seres humanos, que metros, quilômetros e milhas tornam-se medidas quase sem significação ou valor quando aplicadas às gigantescas longitudes existentes entre os astros. Por esse motivo, o sistema criado para se medir essas distâncias chama-se ano-luz. Para que você tenha uma ideia de como esse sistema funciona, basta saber que, em 1 segundo, exatamente o tempo que nós levamos para fechar e abrir imediatamente os olhos, o chamado piscar de olhos, a luz percorre 300.000 quilômetros. Deixa eu repetir. Nesse mesmo tempo que eu e você levamos para dar uma piscada de olhos, a luz percorre 300.000 quilômetros. E por esse motivo que, durante as chuvas com trovões e relâmpagos, vemos primeiramente o raio luminoso riscar o céu, e algum tempo depois é que ouvimos o barulho do trovão. Isto acontece porque o som demora muito mais tempo para chegar até nós do que a luz. Enquanto o som percorre 360 metros em 1 segundo, a luz percorre, no mesmo tempo, 300.000 quilômetros. Que tremendo! Pois bem, apliquemos agora essas informações à grandeza do universo. A Terra está separada do Sol por uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. O mais veloz dos nossos foguetes espaciais levaria mais de 10 anos para chegar lá. Então, se nós pegarmos aqui um foguete espacial em direção ao Sol, gastaríamos 10 anos para chegar lá. Porém, a luz gasta só 8 minutos para percorrer esse imenso espaço que nos separa da estrela solar que nos aquece e ilumina. Então veja, se nós pegarmos um foguete espacial partindo da Terra em direção ao Sol, nós gastaríamos aproximadamente 10 anos para chegar lá. Porém, a luz, ela gasta só 8 minutos para percorrer esse imenso espaço que nos separa da estrela solar que nos aquece e ilumina. Denomina-se ano-luz a distância cujo percurso a luz leva 1 ano inteiro para percorrer, viajando a fantástica velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. Isso significa percorrer uma distância 63.000 vezes maior que a que nos separa do Sol. Um ano-luz tem 9 trilhões 450 bilhões
e 800 milhões de quilômetros. Vou repetir. Um ano-luz tem 9 trilhões, 450 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Ora, para que se tenha uma ideia do quanto as distâncias do universo são imensas, basta saber que Alfa do Centauro, a estrela mais próxima da estrela que nos ilumina, ou seja, o Sol mais próximo do nosso Sol, está distante da Terra em cerca de 4 anos-luz. É o nosso vizinho mais próximo. Olha que fantástico. Então, nós temos aí um Sol vizinho do nosso Sol, que é o Alfa do Centauro. Ele está distante da Terra a cerca de 4 anos-luz. Para calcular isso aí, pega uma calculadora de 12 dígitos, porque a minha aqui não consegue fazer esse cálculo. Você vai pegar então 9 trilhões, 450 bilhões e 800 milhões de quilômetros e vai multiplicar por 4. Aí você vai ver que distância está Alfa do Centauro no planeta Terra. É maravilhoso. Dá para entender porque o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos? Salmo 19, verso 1. Poderíamos citar aqui outros exemplos, mas por questão de tempo e espaço, mencionamos apenas estes. Todavia, sugiram que vejam os vídeos do pastor Silas Malafaia, Criação versus Evolução, e do pastor Paulo Júnior, Os Atributos de Deus, Onipresença, Onipotência e Onisciência, onde eles dão muitos outros exemplos das obras deste Deus Criador. Como cita o escritor Jefferson Magno Costa, em seu livro Provas da Existência de Deus, por sinal, um excelente livro, se você puder, adquira, e é deste livro que eu tirei a maioria desses exemplos. Ele diz então: as pegadas do Criador impressas na criação são por demais luminosas para que não sejam vistas. O escritor francês Montelet Claudius dizia que não era filósofo, mas nunca atravessava um bosque sem pensar naquele que fizera crescer aquelas imensas árvores. Vinha-lhe sempre de longe o pressentimento da existência de um ser supremo e desconhecido. Sim, pois Deus nunca deixou de dar testemunho de sua existência. Toda a criação é um livro aberto, que em linguagem silenciosa, mas bastante clara, torna visível a nós o invisível. O apóstolo Paulo, através do Espírito Santo de Deus, já tinha revelado isto quando disse: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isto, indesculpáveis. Romanos 1 e 20. Como dizia o salmista, somente um louco para negar a existência de Deus. Salmo 14, verso 1. Diz o insensato no seu coração: não há Deus.